Bem, como havia falado nos vídeos de aula passada, eu ia fazer vários vídeos sobre emendar, tornar-se um só. E expliquei o motivo e o porquê disso. Aqui eu tenho artesanalmente algumas emendas feitas, obviamente. Temos emendas corretas, emendas iguais, completamente incorretas. E vou explicar o porquê, a correção e o erro. Vamos começar pelo erro. Esta emenda é uma emenda de prosseguimento. Esta fiação, esse cabinho, mais esse cabinho foram unidos. Ela vai seguindo uma linha reta. Como vocês já observaram até em poste, em rua, instalação de rua, da ampla, vocês observam que tem uma emenda e ele continua passando algo ali diferente daquela fiação que está seguindo o normal, né? Aquilo é uma emenda de derivação. E por que esta é incorreta, esta emenda? Bem, como já expliquei, este ponto que foi desunido e foi unido através de uma emenda, e a definição de emendas seja tornar-se um só, esse pequeno espaço de meio centímetro para uma emenda de prosseguimento é totalmente incorreto devido à sua dimensão. Numa emenda de prosseguimento, nós temos 7 centímetros de emenda, seja para o que for, para onde for e para que carga seja, 7 centímetros. E aqui eu tenho apenas meio centímetro. Por quê? Além de ser uma emenda de prosseguimento, existe também na elétrica o cálculo de distância. De um ponto ao outro existe um cálculo, e se, dependendo da carga, da potência da carga, ela ultrapassar a amperagem da bitola do fio, teremos que utilizar a bitola do fio correta na distância que a carga precisa ser alimentada. Em sabendo disso, que também a distância influencia na resistência do fio, e sabemos também que cada vez que aumenta-se a resistência do fio, aquece-se a linha, estamos também prejudicando a carga devido ao trabalho mínimo que ela está trabalhando em mínimo. Temos que ter a noção que um ponto A e o ponto B, quando unidos, tornam-se o A. Ele não vai tornar-se A mais 1, ou A mais 2, ou B mais 1, ou B mais 2. Ele vai tornar-se A. O B torna-se A, torna-se um só. E por que esta emenda de prosseguimento de meio centímetro está incorreto? Bem, pelo tamanho que esse fator de emenda vai exercer sobre os elétrons. Se ela não foi feita, confeccionada corretamente, ela vai ver espaços dentro dela. Existindo espaços dentro dela, vários elétrons vão ter que ficar aqui para que os outros passem por ele. Já temos aí um aumento de pedágio, o aumento de queda de tensão. E quando a carga pedir ou o circuito pedir o trabalho e esta emenda resistir à passagem dos elétrons e a carga for acima de 2.000 watts,
instantaneamente essa emenda irá partir, romper. Os elétrons irão forçar a passagem de tal forma, através do seu fluxo, que estão impulsionando eles para frente, obviamente, que ela não vai suportar, vai aquecer, o cobre vai ficar flácido e vai romper. E se foi gasto um valor na instalação daquela carga, da bomba sapo, da pompa submersível, da iluminação, da tomada, e de mês em mês ter que pagar alguém para refazer a emenda, é muito mais fácil termos a atenção de dimensionarmos corretamente e seguirmos as normas. Uma emenda correta de prosseguimento é deste tamanho. Vou colocar do lado para vocês compararem um tamanho para o outro. Perceberam isso? Estão percebendo o tamanho? Qual é a resistência que vai haver aqui na passagem dos elétrons? Nenhuma. Porque essa emenda aqui tem 7 centímetros padrão, para que quando os elétrons passarem não sejam influenciados ou bloqueados pela resistência. Então, esta é uma emenda de derivação de 7 centímetros. Esse tamanho que vocês veem na rua, no cabeamento da rua, vocês observam que está lá, grande. Chega a olho nu, dá para ver, dá para ver lá em cima, né? Porque ela é grande mesmo, para não haver nenhum tipo de resistência a mais, senão a própria resistência do condutor. Essa emenda de prosseguimento, que tornou o A mais o B sendo A, ela tem a prioridade de deixar passar instantaneamente os elétrons. Em nenhum momento ela vai exercer força contrária ao caminho dos elétrons. E jamais romperá pela carga que estiver sendo em trabalho. Também temos que observar a bitola do fio, obviamente. Cada carga necessita sua amperagem de trabalho e sua bitola de fio de condutor necessária. E a distância também. Se estiver mal dimensionado a bitola dessa fiação nesta emenda, ou a distância, obviamente, ela romperá também, mesmo sendo 7 centímetros. Por quê? Porque a fiação aguenta até 26 amperes. Eu tenho uma carga batendo em trabalho a 28, às vezes até mais. Essa fiação, esse cabinho vai começar a ficar flácido. O que é flácido? A química que há nele vai se começar a decompor. Vai começar a pingar cobre. É um cobre, ele é fundido em um certo grau Celsius, não é isso? Ultrapassando o grau de fundição dele, ele começa a se decompor, como qualquer outro material, como ferro, como aço, e é o cobre. Então temos que ter atenção a isso. A distância que a carga entrará em trabalho. A potência da carga com relação à amperagem de trabalho. E a emenda de 7 centímetros de derivação, de prosseguimento correta. Neste caso incorreto, romperá na hora. E neste caso, estiver dimensionado a milimetragem do cabinho ou do condutor corretamente para amperagem, não vai haver problema nenhum. Bem, esta emenda é um ponto A e um ponto B. Esta fiação é um T, e a emenda de derivação sempre será um T, porque ela está derivando dessa para essa. Os elétrons vão derivar desse condutor para esse condutor e continuar passando. Então, o nome dela é emenda de derivação.
Aqui, completamente incorreta, meio centímetro de emenda. Se eu estou dividindo um circuito, jamais eu posso fazer uma emenda de meio centímetro, devido o que vai ser colocado nesta bitola de fio e o que vai ser colocado nessa bitola de fio. O mesmo cálculo vai se fazer aqui: distância e carga, potência de carga. A bitola ela é calculada pela distância e pela potência, para se achar a amperagem, para saber se esse fio, se esse condutor de 2,5 vai suportar o trabalho da carga. Bem, em suportando neste ponto o trabalho da carga, essa emenda torna-se incorreta devido à rápida passagem dos elétrons, como já expliquei. E se nesse ponto tivermos a mesma potência de carga que nesse ponto, instantaneamente ela irá partir, mesmo estando isolada. Ela vai partir, vai perder o contato e as duas cargas vão ficar sem alimentação de elétrons energizados, de tensão. Então, esta emenda de meio centímetro de derivação também está incorreta. Qual é a emenda certa? O tamanho telar. Comparando com a emenda incorreta. Percebem a diferença? Nesta, vai haver um aquecimento instantâneo devido à resistência dessa emenda contra a passagem dos elétrons. Elas vão exercer influência, vão impedir que os elétrons passem, vão forçar. E como o fluxo e a carga em trabalho tem uma força superior a essa resistência, ela não vai aguentar e vai romper. Por isso que nós temos esse tamanho de emenda, para que os elétrons venham, passem, alimentem para o lado e alimentem para o outro, se dividam. Mesmo duas cargas funcionando aqui, obviamente, respeitando distância e potência de carga, essa emenda jamais exercerá influência à passagem dos elétrons. Eles irão passar aqui e fluir instantaneamente, sem nenhum acréscimo de resistência na queda de tensão. Então eu tenho aqui 5 centímetros, poderia ter feito de 7, melhor ainda. Quanto maior a emenda, menor a resistência e melhor a divisão dos elétrons. Eu fiz apenas de 5 centímetros, poderia ser de 7. Há casos que as emendas são maiores ainda. E eu tenho a famosa, como já falei várias vezes, emenda de caixa. Parece um guarda-chuva, tá vendo? Mas não é. Esse é o cabo principal, de tensão principal, que está vindo de um disjuntor de quadro. E esses são suas ramificações. Então eu tenho aqui um circuito, o master, e tenho agregado a ele 1, 2, 3, 4, 5 circuitos de tomadas, tugs, descendo. Isso aqui é uma fase, né? Descendo para cada borne das tomadas de fase, obviamente, borne de fase. E o que está de incorreto aqui? Obviamente, se eu tenho 5 bornes de tomada, eu tenho meio centímetro em cada um, eu tenho 2,5 centímetros de tamanho. Se vocês observarem essa ponta, ela está em meio centímetro.
quando todas as cargas forem ativas em seu trabalho, essa emenda de meio centímetro vai se romper na hora. Porque meio centímetro já é o contato dessa descida. Isso aqui é uma emenda de caixa, obviamente, fica no teto, na laje, né? Essa descida já tem meio centímetro. Então, os elétrons, nesse momento, vai ser tanta pressão de resistência em cima dos elétrons e pedindo que eles se dividam corretamente para que desça e alimente seus bornes de meio centímetro, que vai se romper na hora. E dependendo da capacidade dessas cargas, pode haver combustão imediata. Imediata. O aquecimento aqui vai ser, o joule vai ser instantâneo, o cal também. Toda essa fiação está comprometida nesse momento. Pode haver combustão, ele sendo um propagador, né, de chama. Nós temos vários, né? Ele é um propagador, então a chama vai correr sobre ele até chegar no quadro e danificando por dentro toda a fiação que tiver perto dele. Obviamente vai abrir o PVC de um neutro, vai encostar e vai começar a ver os curtos fechados, porque ele é um propagador de chama. Existem vários tipos de condutores. Nós temos os condutores que estão em submarinos, que eles levam até 15 minutos, devido à química que ele é fabricado, para sustentar as portas automáticas abertas, até que eles não suportam mais e entram em combustão. Esse aqui é a combustão imediata, que ele é um propagador. E, obviamente, esta é uma emenda de caixa para 5 descidas de tomadas, de fases tomadas. E quantos centímetros eu tenho aqui? 5 centímetros. Por quê? Se eu tenho meio centímetro em cada, multiplicado por 5, dá 2,5, mais a segurança, a metade, quer dizer, o dobro. Então, eu vou ter 5 centímetros. Reparem a diferença de uma emenda para outra. O tamanho da emenda correta para a emenda incorreta. Jamais esta emenda de descida de caixa, essa é uma emenda de caixa de descida de 5 fases, irá partir ou irá aquecer tanto que entre em combustão essa fiação, esses condutores. Por quê? Porque ela vai ter a dimensão exata, correta, para que os elétrons se dividam e supram todos os 5 circuitos de descida, de fase, para os seus bornes, que eu tenho ainda 2,5 centímetros para que os elétrons possam se dividir tranquilamente. Nenhuma resistência mais será feita sobre os elétrons energizados, porque ela tem o diâmetro suficiente para suportar a divisão na passagem dos elétrons e não aquecer. Então, observem que até o visual é impressionante. Eu tenho aqui meio centímetro, aqui eu tenho 5 centímetros. Então, jamais cometam esse erro, seja quem for. Colegas meus profissionais, donas de casa, os curiosos. Observem bem o que está em minha mão para ver aonde se perde vida, aonde se perde bem, aonde se perde cargas, uma televisão, um ar-condicionado, um chuveiro e várias outras cargas mais fracas. Por quê? Como eu já expliquei, nessa passagem, se ela não romper, a maior carga vai assumir e vai ficar trabalhando. Essas menores vão ficar trabalhando no mínimo, se a emenda não romper, que é perigosíssimo. Pior se fica. Nesta aqui tem uma carga alta de 1.800 watts, as outras é baixa, miliampere, ou 100 watts, 150, 200 watts.
essa vai continuar trabalhando. Em contrapartida, as outras cargas vão começar a queimar. A menor queima mais rápido e assim sucessivamente. Se essa emenda não partir, pior é, porque aí vai começar a perder o bem, as cargas, o bem, que é o que nós compramos, todos nós compramos, às vezes até com sacrifício, mas devido a uma emenda incorreta de um colega profissional que não teve atenção das normas, ou até um curioso que foi na sua casa, ganhou um dinheirinho e fez isso, vai perder um micro-ondas, vai perder uma geladeira. Se uma geladeira e um micro-ondas bater nesta emenda, a geladeira vai queimar na hora, o micro-ondas não. Ele vai suportar, vai aguentar, e a sua geladeira, porque os bornes do compressor, eles são de cobre, obviamente, mas a base é de vidro. Se aqueles bornes aquecerem demais, eles vão derreter o vidro. Em derretendo o vidro do compressor, onde fica, que vai se acoplar a entrada de energia de elétrons, energizados, perde-se, não tem como recuperar. Tem que se comprar outro compressor. Então, naquele instante, queimou-se, porque derreteu o vidro que protege os bornes de entrada de um compressor. Então, vai ter que comprar um compressor novo ou até uma geladeira nova, dependendo das condições de cada um.